Tudo bem? Vamos completar a missão? Amém. Irmãos, abram a Bíblia de vocês em Filipenses capítulo 1, a partir do verso 12. Filipenses capítulo 1, a partir do verso 12. Vamos à leitura. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros os fazem de boa vontade. Esses os fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero em que nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse culto, obrigado pelas pessoas que estão aqui, pelas famílias representadas, Pai. Te agradecemos por esse culto, Pai, porque temos o privilégio de adorar ao Senhor livremente, Pai. Temos o privilégio de estar aqui, Deus, livre para exaltar o Teu santo nome, anunciar o Teu Evangelho até que o Senhor volte. Então que o Senhor possa falar através de mim, Pai, pois a palavra é do Senhor, e que a palavra do Senhor toque nos corações aqui hoje, Pai, para que nós venhamos nos engajar cada vez mais e completar essa missão que o Senhor deixou para nós. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. O tema hoje nós vamos falar sobre a minha vida para a expansão do Evangelho. Na quinta eu falei também sobre um texto de Filipenses, mas estava lá em Filipenses capítulo 3, quando Paulo diz que ele prossegue rumo para o alvo. Não importa o que acontecesse, ele prosseguia firme nessa caminhada rumo ao alvo. E hoje nós vamos falar sobre outras características que Paulo nos apresenta para nós completarmos a missão. Nós temos uma missão a cumprir. Essa missão foi dada para mim e para você. Essa missão foi dada apenas para a igreja. O ID de Cristo, ele não é para nenhuma outra organização aí fora. Não é para ímpio, não é para aquele que não conhece a palavra, mas é para o crente. O crente tem essa função de evangelizar o mundo, de espalhar o evangelho a todas as nações. E creio que todos nós concordamos que fazer missões é algo primordial na vida de uma igreja. Uma igreja, toda igreja, ela tem os seus defeitos, isso é natural. Mas uma coisa ela não pode ter: a perda do amor pela missão, pelo evangelho. Se uma igreja ela não for missionária, ela pode ser qualquer outra coisa, mas ela perdeu a sua essência. Porque a igreja de Cristo, o principal foco dela sempre foi e sempre será, não importa o que aconteça, não importa culturalmente falando que mude, o foco da igreja sempre será levar o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso foco, é o meu foco e o seu foco. Já tivemos aqui muitos irmãos no ano passado, esse ano, missionários contando das suas experiências no campo. Nós temos a irmã Marta que leva o evangelho aos equatorianos. Nós temos pessoas que se dispõem a estar nos campos para espalhar esse evangelho, para o progresso do evangelho. Não é que nós não precisamos ficar toda vez falando da importância disso, porque isso é nítido, nós vemos nos vídeos que vêm sendo passados. Quantas pessoas elas conhecem o evangelho através de ofertas. Se você não foi enviado por Cristo para estar lá no campo, você foi chamado para contribuir de alguma forma. Se você não foi chamado para estar no campo missionário, você foi chamado para pregar o evangelho na rua da sua casa. Porque todos nós, de alguma forma, temos que espalhar esse evangelho. Alguma vez você já se perguntou, o que a minha vida tem contribuído para o progresso do evangelho? Você já se pegou pensando nisso? O que será que a minha vida tem contribuído para o progresso do evangelho?
Em Mateus 24:14, Jesus diz: "E esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, como testemunhas a todas as nações, então virá o fim." O que nós estamos fazendo para contribuir para que o fim chegue? Porque todos nós aqui desejamos a volta de Cristo. Todos nós aqui desejamos estar com Ele na glória dos céus, que é o ápice da vida cristã. Mas o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos contribuindo, colocando a nossa vida como contribuição, nos doando por completo por essa causa? O texto que nós lemos, Paulo, ele está falando à igreja de Filipenses. Ele escreveu essa carta provavelmente no ano 61 da era cristã. E ele está ali orientando os irmãos e agradecendo os irmãos porque era uma igreja extremamente missionária. Era a igreja que mais contribuía para o progresso do evangelho através do ministério de Paulo. Paulo agradece aos irmãos porque aquela igreja o ajudava nas suas viagens, ajudava no seu trabalho. Era uma igreja que tinha visão missionária. Então Paulo ele agradece os irmãos e ele começa dizendo, pois ele estava preso, provavelmente em Roma, na prisão que ele ficou 2 anos preso, e ele escreveu essa carta. Paulo havia plantado essa igreja junto com Timóteo. E os irmãos, amando Paulo, souberam da sua prisão e ficaram preocupados. Paulo está preso, Paulo está sofrendo. Então ele escreve essa carta também para tranquilizar os irmãos. E nós vamos ali para o versículo 12, né? Onde ele diz: "Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho." Paulo não só estava preso, mas Paulo sofreu em muitas áreas. Algumas delas que ele fugiu de Damasco em um cesto para não ser morto em uma muralha. Paulo foi expulso de Antioquia pelas pessoas daquela cidade. Paulo foi apedrejado até a morte, quase até a morte em Listra. Na Macedônia ele foi espancado, preso e amarrado com os pés num tronco. Foi perseguido pelos judeus por pregar em Bereia. Quando estava preso para ser levado a Roma, seu navio naufragou, ele quase morreu afogado. Quando enfim ele escapa do naufrágio, ele chega à ilha de Malta e é picado por uma víbora. A vida de Paulo não foi muito confortável, né? Eu sempre digo que se o amor de Deus por nós for medido pelo sofrimento, então coitado de Paulo. Paulo passou por muitas coisas que nós, graças a Deus, não passaremos. Como ontem nós tivemos aqui o culto de jovens e o seminarista Gustavo das Boas Novas, ele perguntou: alguém aqui já tomou uma pedrada por causa de Cristo? Alguém aqui já foi linchado na rua, chicoteado na rua por causa de Cristo? Então a vida de Paulo não foi muito tranquila. A vida de Paulo foi complicada. Mas ele escreve para os irmãos o seguinte: irmãos, quero que saibam que o que tem me acontecido, ou toda essa minha trajetória de sofrimento, embora as pessoas achem que eu estou morrendo, não. Ao contrário, tem contribuído para o progresso do evangelho. Paulo ele olha para a sua própria vida não se fazendo de coitadinho. Paulo não olha para a sua vida sempre lamentando e chorando. Paulo ele olha para a sua vida e fala: tudo bem, eu estou sofrendo tudo isso, mas isso tem contribuído para o progresso do evangelho. Então ele tranquiliza os irmãos. E quando nós focamos nessa palavra progresso, nesse contexto tinha um significado de abrir caminhos, pavimentar estradas. Era muito usado quando os engenheiros da época abriam caminhos para os governadores passarem. Olha, houve um progresso naquela terra, tem um caminho novo para passar. Então é isso que Paulo está dizendo. Tantos lugares eu citei aqui que ele não sofreu tudo isso em um lugar só, em vários lugares. E ele diz que estava contribuindo para o progresso do evangelho. A vida de Paulo estava servindo para pavimentar estradas para que o evangelho chegasse a todo mundo da sua época. Então Paulo estava realmente contribuindo para o progresso do evangelho, quer na dor, quer no sofrimento, mas ele estava contribuindo para o progresso do evangelho. Mas como que Paulo ele diz que estava contribuindo? Ele olha com uma forma positiva para os seus sofrimentos, sendo que estava preso. Ele estava preso, sofrendo. Não era a primeira vez que ele estava preso. E como que ele diz: olha, irmãos, fiquem tranquilos. Você já pensou nisso? Ele estava preso, devia ser uma prisão suja, não devia ser nada 5 estrelas, né? Ele não tinha ensino superior completo. Ele estava preso num local bem complicado. E ele olha e fala: irmãos, fiquem tranquilos. Está tudo bem.
O que tem me acontecido tem causado algo positivo no que mais importa, que é espalhar o Evangelho. E ele nos apresenta nos próximos versículos, no mínimo 2 motivos que ele considera progresso do Evangelho e o porquê ele não ficava se lamentando, mas ele olhava para a sua vida e dizia que estava tudo bem, porque Cristo estava sendo engrandecido no seu corpo. Versículo 13, nós continuamos. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. Sabe qual é a diferença? Que Paulo ele enxergava o propósito que Deus tinha até mesmo nos sofrimentos. Deus ele não faz nada por acaso. Deus ele não faz nada apenas por fazer. Mesmo nos sofrimentos, ele tem um propósito enorme naquilo. Mesmo que muitas vezes nos machuque, muitas vezes façam com que nós venhamos a chorar. Quem aqui já dormiu chorando por algum motivo? Tudo Deus tem um propósito. Tudo Ele permite por um propósito específico. Seja na minha vida, seja na sua. Nunca nós temos que, quando estamos sofrendo, olhar para cima e dizer, Senhor, o Senhor não me ama, ou enfim. Não. Ele permite por um propósito específico, e a dor faz parte da vida do cristão, e Paulo conhecia e sabia disso. Olha, tem contribuído, sabe por quê? Porque se eu não estivesse aqui, eu não estaria pregando para toda a guarda do palácio. Se eu não estivesse aqui, eu não estaria evangelizando os soldados que me prenderam. Se eu não estivesse aqui, e ele, inclusive ele diz, vamos ler de novo, irmão, só para fundamentar essa informação, ele diz, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Como isso ficou evidente a essas pessoas? Ele estava preso, ele diz, de forma que ficou evidente a todos que eu estou aqui por causa de Cristo. A Bíblia não diz, mas Paulo, pelo seu testemunho de vida, pela sua forma de evangelizar e sempre olhar para as coisas com uma forma positiva, ficou evidente a todos que aquele homem não tinha culpa nenhuma. Ficou evidente a todos que aquele homem não era um criminoso, ele estava ali por causa do Evangelho, ele estava ali por causa do seu Senhor. Ele não havia matado ninguém, ele não havia roubado ninguém, ele não havia adulterado com ninguém. Ele não agrediu ninguém, ele estava ali pelo amor que ele tinha a Cristo. E toda a guarda do palácio viu isso em Paulo, olha que interessante. Se Paulo não estivesse preso lá, talvez o Evangelho nunca chegaria à guarda do palácio. Se Paulo não estivesse lá, talvez o Evangelho não chegaria nos mais altos escalões da sociedade romana. Se Paulo não estivesse preso lá, talvez aquele povo não ouviria o Evangelho. Mas ele estava preso lá porque Deus tem um propósito maior, mesmo quando isso dói. Se ele estava preso lá é porque Deus tinha um propósito muito maior, mesmo quando isso nos machuca. E Paulo sabia disso. E com isso a gente consegue passar pelos sofrimentos mais tranquilos. Porque a gente sabe que a gente está ali para servir um propósito maior do que apenas o nosso. Porque quando nós falamos de Evangelho, não importa, não é nada sobre você e sobre mim, é sobre a causa de Cristo. É sobre o Evangelho. Jesus disse que aquele que quer vir após mim, o que tem que fazer? Negar a nós mesmos. Então não tem nada a ver com você e comigo, tem a ver com a causa. E Paulo entendia muito bem isso. Mas e nós, irmãos, como estamos vivendo? Será que nós estamos exaltando a Deus mesmo nos dias de sofrimento? Porque sofrimento todos nós temos. Todo mundo tem uma causa para contar. Todo mundo tem uma dor que está ali e lembra e muitas vezes até chora por isso. Todos nós temos sofrimentos, todos nós. E como nós estamos vivendo no meio dos sofrimentos? Será que nós estamos fazendo como a Bíblia diz, dai graças em todas as circunstâncias? Ou estamos dando graça apenas quando a nossa barriga está cheia, quando a nossa despensa está tudo bem, quando a família está com saúde, quando estamos com dinheiro? Será que apenas nesse momento nós damos graças a Deus? Ou quando nós estamos sofrendo por alguma causa, nós também glorificamos a Deus, entendendo que Ele tem um propósito maior em tudo aquilo? É isso que a Bíblia diz, dai graças em todas as circunstâncias. Ela não especifica nada, ela diz todas as coisas. Geral, quer passe por alegria ou por sofrimento, glorifique a Deus, porque Ele é soberano sobre a sua vida. Esteja sofrendo, Ele está com a mão, Ele está te sustentando. Ele não te abandona. Quando estamos sofrendo, não podemos achar que Deus nos abandonou.
Porque não é porque estamos sofrendo que Deus está ausente na nossa vida, mas Ele permitiu para que nós vejamos algo que antes nós não víamos. E isso em várias vezes nós vemos na Bíblia, vários personagens nós vemos assim. E com Paulo não foi diferente. O Evangelho está na forma que nós tratamos as pessoas, está na forma que nós olhamos para as pessoas. O Evangelho é uma forma de vida, é um estilo de vida. Não tem dois de você, tem apenas um. Ou você vive de acordo com o Evangelho, ou você não vive de acordo com o Evangelho, não tem meio termo. Não tem um muro enorme onde você pode ficar lá em cima. Ou nós vivemos para o Evangelho, ou nós não vivemos para o Evangelho. Ou Paulo ele se entregava por inteiro a ponto de ser preso e morto, ou ele não fazia nada. Para Deus não existe neutralidade. Ou você está aqui, ou você está ali. Não tem como. Certa vez Lutero disse que ele pregava a Cristo como se ele tivesse sido crucificado ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Sabe o que ele estava querendo dizer? Todo dia eu tenho entusiasmo de pregar a Cristo. Todo dia essa é a minha causa. Todo dia esse é o meu foco. Todos os dias. Indo, preguem o Evangelho a toda criatura. Indo, vão e façam discípulos. Passem pelo caminho que vocês passarem, mas façam discípulos. Coloquem a sua vida à disposição. Deus quer te usar por completo. Deus quer fazer obras maravilhosas através da sua vida, no trabalho, no colégio, enfim, em qualquer lugar que você esteja, qual seja as pessoas que te rodeiam. O Evangelho tem que ser anunciado da nossa boca. E isso nós não podemos negligenciar porque é uma obrigação minha e sua, porque foi essa ordem que o próprio Jesus disse antes de subir aos céus. Continuando, irmãos, no versículo 14. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Paulo aponta o segundo motivo pela qual ele enxerga que a sua prisão contribuiu para o progresso do Evangelho. A primeira é que toda a guarda do palácio estava sendo evangelizada. E a segunda é porque a prisão dele estava motivando os irmãos que estavam fora a continuarem pregando mais ainda. Isso motivou os irmãos a pregarem mais ainda. Poxa, Paulo está sofrendo, ele foi preso por causa dessa causa. Então vamos intensificar os nossos trabalhos. Vamos pregar com mais afinco. Paulo diz algo que nós temos que entender. Ele diz mais para frente que alguns pregavam a Cristo por ambição egoísta e por motivos errados. Paulo, como todo aquele que faz a obra de Deus com verdade e honestidade, ele tinha também seus opositores. Ele diz que essas pessoas estavam pregando a Cristo para fazer ele se sentir mal na prisão. Mas ele diz, de que importa? O que importa é que Cristo está sendo anunciado. Se eles estão achando que eu vou ficar mal porque eles venceram e eu perdi, tá ok, mas que eles anunciem a Cristo. O reino de Deus não tem espaço para ego. No reino de Deus não tem espaço para orgulho, não tem espaço para panela, não tem espaço para... Não tem espaço. Quando você coloca a causa de Cristo acima de você, não tem mais nada que importe do que a causa de Cristo. E nós vamos ler isso mais à frente. Versículo 15 ao 18. Vamos ver essa motivação. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros os fazem de boa vontade. Esses o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso eu me alegro. Olha a maturidade desse rapaz. Ontem também foi dito uma coisa muito interessante no culto dos jovens. Ele disse que nós somos uma geração mimimi muitas vezes. Tudo nos magoamos, tudo nos chateamos, tudo dói.
E esse mimimi pode ser traduzido por falta de maturidade cristã. Olha a maturidade desse rapaz. Se nós estamos nessa causa, se nós temos que completar a missão, nós temos que nos comportar como tais. Se nós temos uma missão importante, nós temos que nos comportar como pessoas que querem completar essa missão. E olha o que Paulo diz, que uns pregavam por ambição, pregavam por rivalidade com ele, pregavam com intenções erradas, intenções que não eram nobres. Embora também uma outra parte pregava por amor, sabendo que ele estava preso pela causa. Mas Paulo ele termina dizendo, mas de que isso importa? O que isso importa se muitas vezes as pessoas ofendem você erradamente? O que importa se muitas vezes alguém te magoa? O que importa? É por isso que nós vamos parar de fazer o que devemos fazer? Quer dizer então que nós temos uma grande missão a cumprir. Quando alguém nos magoa, nós paramos? Quando acontece alguma coisa errada, nós paramos? Quando acontece alguma circunstância ruim na nossa vida, nós freamos o nosso carro e não avançamos com o Evangelho? Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo apanhou, foi preso, chicoteado. E ainda assim, pela causa de Cristo, e ainda assim pessoas ficavam se gloriando, dizendo, tá lá, tá vendo Paulo que a gente criticou? Tá preso. Olha só. A maledicência desde aquela época. Olha lá, tá preso. O que será que ele fez, hein? E eu falei que ele não era muito bom. Eu falei que ele não era muito confiável. Tá lá, tá preso, é a prova. E pregavam a Cristo, mas Paulo diz, deixa que falem. Deixa que falem. O que importa é que Cristo está sendo pregado. Seja por motivos verdadeiros ou motivos egoístas, Cristo está sendo anunciado. E isso para mim importa. Maturidade. Entender que nós estamos debaixo de uma causa muito maior do que os nossos sentimentos. Importante nós frisarmos que Paulo ele não está incentivando pregar heresia, não. Paulo está falando que as pessoas pregavam por motivos errados, mas de fato anunciavam a verdade. Vamos lá. Você pode muitas vezes pregar a Cristo com motivos egoístas, desde que você pregue a palavra. Não é o motivo correto de se pregar, mas o que você está anunciando é a verdade. Paulo não estava dizendo, olha, aqueles lá estão anunciando heresia, mas deixa que pregue. Não é isso que ele está falando. Ele não está incentivando heresia. Ele não está incentivando muitas coisas que inclusive nós vemos hoje em muitas igrejas no nosso tempo. Não é isso que ele está dizendo. Paulo nunca incentivou nenhuma heresia. Ele ainda disse, se alguém vos pregar o evangelho diferente do que esse que eu vos anunciei, mesmo que seja um anjo do céu, que seja anátema, um maldito. Ele só está dizendo o seguinte, aqueles lá estão pregando por ambição egoísta, mas estão anunciando a Cristo. E isso para mim é o que importa. Isso é o que importa. Então é isso que Paulo está querendo dizer. Sabe por que Paulo tinha essa mentalidade? Porque ele entendeu que o reino de Deus não é competição. Sabe por que ele tinha essa mentalidade? Porque ele entendeu que ele não estava competindo com ninguém para mostrar quem era o maior apóstolo dos seus dias, quem plantava mais igreja, quem pregava mais, não. O reino de Deus não é competição. Nós não estamos aqui para saber quem prega melhor, quem prega pior. Nós não estamos aqui para saber quem canta melhor ou quem canta pior. Não estamos aqui para saber quem vem mais bem vestido ou menos vestido. Não é disso que consiste o reino de Deus. Nós estamos aqui para glorificar a Deus, adorar a Deus, e é isso que importa. A nossa causa maior é essa. Não há espaço para competições no reino de Deus. Que cada um faça aquilo que foi chamado para fazer e está ótimo. Sirva a Deus com o seu melhor e está tudo certo. Por isso que Paulo entendia dessa forma, não estou competindo com ninguém, então que eles preguem a Cristo, está tudo certo. O meu foco não é competição, o meu foco não é mostrar para ninguém que eu sou melhor do que realmente eu sou. Isso mostra também que no reino de Deus não há espaço para egocentrismo. A Bíblia diz, no próprio Filipenses, um capítulo adiante, que Cristo se esvaziou de toda a sua glória, se tornando servo. Ele próprio se humilhou para subir numa cruz que era sua e minha. E muitas vezes nós vemos pessoas com o ego mais alto do que esse templo. Com o ego inflado, se colocando em destaque. Infelizmente hoje nós vemos pregações onde o pregador se coloca acima de todas as coisas. Ele se coloca como uma referência.
Certa vez alguém disse que apresentar o evangelho para as pessoas é semelhante ao mendigo que encontrou um lar, comida e um banho quente, e logo saiu para chamar outros mendigos para desfrutar de todos esses benefícios. Nós temos que anunciar, porque o mesmo evangelho que nos salvou pode salvar muitas vidas. Porque a mesma verdade que nos salvou da condenação do inferno tem esse propósito de salvar. A Bíblia diz que prove a Deus salvar as pessoas pela loucura da pregação. Ninguém é salvo sendo emocionado, ninguém é salvo sendo membro de igreja há 30, 40, 50 anos. As pessoas são salvas crendo no Evangelho, crendo em Jesus Cristo. Por isso que as pessoas são salvas. Então, a palavra, ela é mais importante do que qualquer coisa. Então, Paulo está dizendo que mais importante que o pregador é a pregação. Mais importante que o missionário é a missão. Nós não somos pop stars, nós não somos famosos, nós não queremos aparecer. O evangelho sendo anunciado é o que basta. É o que basta. Versículo 19 ao 21 diz assim: de fato continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu confesso que antes de eu me converter, eu tinha muito medo da morte. Quem aqui já teve medo da morte um dia? Eu tinha muito medo. Tomava cuidado até para não tropeçar na rua, vai que acontece. Mas eu tinha muito medo. Comentei com você uma vez que a gente foi num velório, né? Depois que eu me converti, não é que eu estou falando que quero morrer agora, mas se acontecer, aconteceu. Sabe por quê, irmãos? A morte para o mundo é o final de todas as coisas. A morte para nós é o começo da eternidade. A morte para nós não é uma punição, a morte para nós é uma glorificação. Nós subiremos de patamar. Sabe por quê? Por causa do evangelho que nós temos que expandir para as pessoas. Paulo diz que seja lá o que me acontecer no meu julgamento, que ele tinha um julgamento para acontecer, ele estava preso, ele seria julgado. Ele estava dizendo o seguinte: eu estou tranquilo, porque não fiz nada, estou bem, né? Certinho, tenho um testemunho legal aqui, eu estou tranquilo enquanto a isso. Mas de qualquer forma, Cristo vai ser glorificado em meu corpo, quer seja que eu morra, quer seja que eu seja liberto, tanto faz. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo ele diz no começo, no capítulo 3, ele diz que eu gostaria de morrer e estar com Cristo, que é muito melhor, no capítulo 1. Mas eu tenho que estar aqui por causa da igreja, ele diz, eu tenho uma missão para cumprir. Mas eu desejo estar com Cristo, que é muito melhor. O que nos espera na glória é infinitamente superior do que você já experimentou nessa terra. O que espera você na glória é superior a qualquer outra coisa, não há nada que se compara. Nem ouvidos ouviram e nem olhos viram o que Deus tem preparado para o seu povo. O que espera você e eu é algo que a nossa mente não consegue processar. Paulo disse que ele esteve lá e viu coisas inefáveis, ou seja, indizíveis. Não tenho nem como explicar para vocês como é. Ainda ele ganhou um espinho na carne para não se gloriar do que ele viu. Mas essa é a mentalidade que nós temos. Por que esse homem estava disposto a morrer por causa do evangelho? Porque para ele realmente viver era Cristo. A causa de Cristo e o morrer era lucro ainda. Então por isso que ele se colocava à disposição total. Vão me matar? Tá ok, me matem. Mas eu vou continuar pregando o evangelho. Irmãos, é o mesmo céu que eu e você vamos morar. Não vai ter um céu especial para o Paulo, não. Não é que Paulo vai estar num céu um pouquinho diferente, né? Ele vai estar num céu ali com estofado mais confortável. Não. Paulo vai estar no mesmo céu que eu e você. Essa glória que ele exalta é a mesma glória que eu e você vamos viver. Vamos desfrutar. Então nós temos medo do quê? Vamos anunciar o evangelho. Ontem também foi falado uma coisa, foi muito abençoada a mensagem, vocês viram, né? Já citei 3 vezes.
Ele disse que se nós estamos na escola, não é a coisa mais importante você estudar. Jovens, cadê? Jovens, é importante estudar. Mas não é a mais importante. A mais importante é anunciar o evangelho. Depois estuda. Agora os jovens vão começar a tirar nota ruim e os pais vão vir falar comigo. Você está trabalhando para ganhar o seu sustento, mas primeiro Deus te colocou lá para pregar o evangelho, porque tem pessoas que precisam ouvir. Se você trabalha numa escola, se você trabalha numa empresa, se você trabalha em qualquer área, você tem contato com pessoas, você não vive numa bolha. E aonde quer que você esteja, o foco principal deve ser anunciar a Cristo que te salvou. Então, irmãos, que nós não sejamos murmuradores, que quando nós passarmos por sofrimentos, nós não, Senhor, não quero mais, vou parar de ir na igreja, não quero mais. Desisto. E a gente não passou uma vírgula do que Paulo passou. Então que nós não venhamos a reclamar, mas que nós venhamos olhar para a nossa vida e entender que Deus está no controle de todas as coisas, e assim a gente pode deitar nossa cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Porque nós servimos a um Deus soberano, que cuida da nossa vida e não nos deixa faltar nada, e estaria conosco. Ele disse, estarei conosco até o final dos tempos. Foi isso que ele disse na grande comissão? Mas se repara que tem uma condição. Ele disse, ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer o que eu lhes ordenei, e estarei convosco até o final dos tempos. Agora, se nós não obedecermos e não levarmos o evangelho, meu irmão, ele não prometeu que estaria com você, ele prometeu que estaria com você quando você estivesse engajado na causa dele, não na sua causa. Porque não tem nada a ver com você, tem a ver com ele. Não tem nada a ver comigo, ou o que eu quero que seja, mas tem a ver com a causa dele. Aí sim ele estará conosco até a consumação dos séculos ou finais dos tempos. Vamos espalhar o evangelho, vamos completar essa missão que eu quero ir para o céu logo. Vamos completar essa missão. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, a tua palavra é santa. Te agradecemos porque o Senhor nos deixou instruções de como fazer, o Senhor nos deixou exemplos como de Paulo, que foi um grande missionário. E que nós possamos empregar a nossa vida para a expansão do Evangelho. Que nós possamos levar o nosso dia a dia agora com relacionamentos intencionais. Que nós possamos nos aproximar das pessoas intencionalmente para falar da maior notícia que o mundo já ouviu. Que nós possamos nos aproximar das pessoas com um foco. Que nós possamos fazer como Paulo também disse em Filipenses 3, eu prossigo para o alvo. Independente do que aconteça na minha vida, isso não vai me paralisar, isso não vai parar as minhas atitudes, as minhas ações. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa, Pai, colocar em cada um aqui o desejo de colocar a sua vida para a expansão do Evangelho. Mas não metade, não 80%, mas 100% da nossa vida seja empregada nessa causa. Para que o Evangelho seja espalhado a todas as nações e que o Senhor volte nos buscar, Pai. Onde estaremos com o Senhor nos céus, que é incomparavelmente melhor do que qualquer coisa que nós já experimentamos aqui nessa terra. Nos usa como missionários na padaria, nos usa como missionários no supermercado, nos usa como missionários na oficina mecânica onde nós levamos o nosso carro. O Senhor não chamou todos nós para irmos para outros países, Pai. Mas o Senhor nos chamou para pregarmos o Evangelho a toda criatura também. E isso não pode, de fato algum, ser minimizado ou ser escondido. É nossa obrigação e nos ajuda a cumprir essa obrigação. A obrigação que o Senhor deu para a tua igreja, para o teu povo. Muito obrigado, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.